Para proferir o tema A Ação dos Espíritas frente às demandas do século XXI, contamos com a presença do excelentíssimo senhor Jorge Godinho Barreto Neri. Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, FEB, nascido em família espírita, foi sempre trabalhador na Casa Espírita e vem prestando serviços à FEB no Brasil e no exterior, além de divulgador do Espiritismo em diversos países. Seja bem-vindo. Queridas irmãs, queridos irmãos, inicialmente eu gostaria de tirar a excelência. É natural que todos nós somos trabalhadores na Casa Espírita e estas titularidades, elas devem ficar nos seus locais próprios. E naturalmente a única excelência que temos é aquela para a qual todos nós trabalhamos, que é Jesus. E Ele há 2000 anos atrás nos prometeu e nos falou, mas sobretudo exemplificou a Boa Nova, trazendo-nos uma notícia que 19 séculos depois, Ele chega de volta resgatando a pureza, a pulcritude dos ensinos que nos trouxe, dos exemplos que deu, trazendo-nos à tona à humanidade uma filosofia, uma ciência, aspectos éticos, morais, de consequências religiosas, para que a humanidade pudesse prosseguir no crescimento moral e intelectual que todos nós desejamos, na preparação de uma era nova. E nós vamos encontrar em Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, já um anúncio de que esta nova época chegou. Esses tempos estavam chegando. E no próprio livro, na pergunta 1019, nós vamos encontrar o Espírito São Luís já dizendo que esta época já tinha sido predita da transformação da humanidade e que ela se aproximava. Então nós já observamos que há 159 anos atrás, estas informações já estavam à disposição da humanidade. E verificamos na página inicial o Espírito Bezerra de Menezes nos chamando a atenção sobre esses aspectos nos dias de hoje, onde estamos vivendo, segundo ele, uma pandemia mediúnica. E é natural que assim entendamos, porque num processo de transformação, é natural que haja mudanças em ambos os planos da vida. E aqueles nossos irmãos ainda equivocados, que se encontram em regiões trevosas, ao tomarem conhecimento desta transformação, é natural que se incomodaram e vieram à superfície da terra encontrando-nos, os algozes do passado, os parceiros, e que naturalmente muitos de nós, já arrependidos, não desejamos mais perseverar na recorrência desses equívocos. E daí, como todos nós somos médios, em maior ou menor intensidade, essas influências se fazem pela maneira como nós nos comportamos, pelas afinidades nossas e pelas sintonias que proporcionamos àqueles que já nos antecederam no plano espiritual. Mas nós vamos encontrar ainda na codificação, na Gênese, no capítulo 18, no item 9, uma outra informação, dizendo, sim, de certo a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. É um processo natural de evolução estas transformações. E nós estamos vivendo este momento, quando estão chegando estes dias de transição, momentos graves, momentos que nós necessitamos ter muita atenção, porque somos aqueles contemporâneos desta época. E a época atual é de transição. A própria Gênesis já nos afirma isto. Mas nós verificamos que os benfeitores espirituais, aqueles que trabalham com Cristo, veem sempre, de vez em quando,
nos alertar sobre esses aspectos. E em 2006, há uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que tem o título de Transição Planetária, aonde ela nos fala de que opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pela doutrina espírita. São relembranças, para que nós possamos não esquecer destes momentos, destas transformações importantes para todos nós. E ela continua dizendo-nos que o planeta passa por uma experiência de várias convulsões, convulsões físicas, convulsões atmosféricas, mas especialmente na sua constituição moral. Nós passamos por momentos de aferição de valores, conduzindo-nos à reflexão sobre esses aspectos, já que, ao longo destes 2000 anos após Jesus, a humanidade deu um salto quântico, especificamente nos últimos 2 séculos, se assim podemos dizer, especificamente do século XX. Um salto exponencial, como se tivesse acumulado todo o conhecimento, toda a tecnologia, toda a ciência, e ela desse este salto no século passado. Mas estamos falando apenas do aspecto científico e tecnológico. Quanto ao aspecto moral, certamente, demos passos apenas, não muito largos, passos estreitos, mas que estamos sendo convocados também a esta transformação neste momento de transição da Terra. E ela ainda nos fala na sua mensagem da necessidade de nós realizarmos mudanças íntimas neste momento, mudanças necessárias para que a humanidade possa, sim, herdar uma terra de regeneração como tem sido prometido. Sem esta transformação de cada um de nós, certamente não chegaremos a este objetivo desejado. Mas ela continua ainda falando que nós devemos investir em bondade, em ternura, em abnegação, mas, sobretudo, na irrestrita confiança em Deus. Vejamos bem, irrestrita confiança em Deus. É necessário que nós tenhamos confiança nesses dias, que as nossas ações, para serem seguras, elas não podem titubear, não podem ter dúvidas. E, naturalmente, quem está com Deus deve temer o quê? Se lembrarmos Paulo, ele se dirigiu em uma das suas cartas àqueles que estavam em dúvidas, dizendo: vós tens doutrina, vós tens o Cristo. Quem está com Deus deve temer o quê? A mesma coisa nós nos referimos aos dias de hoje. Nós estamos trabalhando, como observamos na mensagem de Bezerra, trabalhadores da última hora, para ganhar o salário daqueles da primeira hora. Se estamos trabalhando para Jesus, nesta transformação nossa e da terra, devemos estar confiantes. Devemos temer o quê? Mas nós vamos encontrar, num livro recente, foi lançado o ano passado, e que nós, no nosso entendimento, deve ser não só de conhecimento, mas de leitura também, e de estudo de todos nós espíritas, que é o livro intitulado Perturbações Espirituais, de Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo. São 3 livros que merecem a nossa atenção. Um lançado em 2010, outro 2012 e o outro ano passado, em outubro do ano passado. Transição planetária, amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais. Nós nos valemos deste último para que nós pudéssemos, de acordo com o título que nos foi dado, fazermos algumas reflexões que ele é bem atual, nos conduzindo a entendermos melhor o momento que estamos passando e as ações que nós, os espíritas, devemos tomar, devemos agir para podermos passar bem, com as consciências tranquilas, estes dias ditos de turbulência. E ele nos fala
que a hora, neste momento, exige atenção e cuidado de todos nós. Porque nós estamos vivendo momentos expressivos, aonde as ovelhas se encontram perante os lobos. E esta atenção deve ser observada por todos nós, os espíritas. Nos convoca também a um outro aspecto, que é a vigilância e a oração, que Jesus já nos falou. É um convite que ele nos faz. Mas nós vamos lembrar de Emmanuel, que ele diz que antes da vigilância e da oração tem um aspecto a ser observado, que é o olhar. Nós devemos olhar antes de vigiar para identificar aquilo que nós necessitamos vigiar, para que não vigiemos algo errado pela ausência deste olhar. E é no olhar que nós devemos aplicar o discernimento, o siso, o bom senso, como o codificador nos orientou, como ele utilizou na sua própria metodologia, para que pudéssemos assim, ou que possamos assim, identificar o alvo a ser vigiado. O que nós devemos vigiar? Para que toda a nossa atenção seja voltada para esta vigilância e, naturalmente, com o apoio da oração, que é a fortaleza que todos nós possuímos como criaturas, para religarmos diretamente ao Pai, sem nenhum intermediário. Mas ele também nos diz que urge aqueles que são servidores do Evangelho reconsiderarem condutas. É sinal que as nossas condutas precisam ser refletidas. Será que elas estão coerentes com a doutrina que nós abraçamos? Será que as nossas condutas estão coerentes com o Evangelho, com a Boa Nova que Jesus nos trouxe e exemplificou? É um outro aspecto que nós devemos considerar nas nossas ações neste início de século, que é o século XXI. E ele continua falando da importância dos bons pensamentos, da edificação interior que cada um de nós devemos ter, mas, sobretudo, sobre a autorrenovação, que é o convite maior que todos nós temos e recebemos da doutrina espírita, de Jesus, que tudo fez e exemplificou para mostrar esta necessidade de que o nosso crescimento necessita desta autorrenovação, desta autoiluminação. Além disso, ele observa de que a renúncia, a abnegação, o perdão nos aproxima de Jesus, nos torna mais alegres, porque diante destes atos, destas atitudes, nós poderemos sim estar com a consciência tranquila, porque estamos elaborando em nós esta mudança interior, colocando todas estas virtudes que se encontram latentes à disposição no momento que nós as evidenciamos no nosso comportamento. E ele prossegue, convidando-nos, sobretudo, ao testemunho, porque nada vale o conhecimento sem testemunhar. Que adianta ao egoísta conhecer a doutrina espírita e permanecer egoísta? Ao vaidoso, ser tocado pela mensagem de Jesus, por aquilo que a doutrina espírita nos traz hoje de forma tão clara, e continuar na mesma coisa. A partir do conhecimento adquirido, a consciência nos acusa, ela nos dá referências, e quando nós agimos com incoerência, ela acende uma luz, dizendo-nos que nós devemos mudar o comportamento. Infelizmente, algumas pessoas que se dizem espíritas não gostam muito de ler, porque dizem, não vou ler, porque se ler, se responsabiliza mais. Lê do engano, porque a partir do momento que o conhecimento nos chega, passamos a ter responsabilidade sobre ele. Aquele que já tomou conhecimento de uma página do Evangelho de Jesus, já passa a ser responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes. Então é necessário que nós pensemos nesse início de século, nesta alvorada de uma nova era, para um mundo de regeneração, nas nossas ações, nas nossas atitudes, já que nos intitulamos espiritistas ou espíritas,
seguidores desta doutrina que nos ilumina, nos esclarece e nos consola. Mas ele também nos leva à reflexão de que nós não devemos fazer escusa a esta aprovação do amor, darmos o exemplo do amor, da fidelidade aos princípios abraçados, para que a coerência faça com que a teoria se represente na prática, no grande esforço que cada um de nós fazemos e na boa vontade que nós empreendemos nesta autoiluminação. São pontos importantes, já do conhecimento de todos nós. No entanto, não é por acaso que os Espíritos trazem-nos, com tanta clareza, nos momentos apropriados, estas recordações, para que nós não esqueçamos, já que o aprendizado ele se faz através da repetição. E é necessário que nós repitamos sempre, para que um dia nós tenhamos estas ações e atitudes de forma tão espontânea, porque os hábitos adquiridos transformaram nesta espontaneidade. Por isso que Emmanuel nos lembra, dizendo-nos que a espontaneidade sempre é precedido da disciplina. E a disciplina em nós termos esses atos repetitivos, para que façam parte das nossas vidas. E ele continua ainda dizendo que Jesus nos comanda, mas ele nos convida a esforços hercúleos no dia de hoje. Há uma dedicação quase exclusiva, vamos dizer assim, há uma dedicação total. Aqueles que procuram seguir o bem e praticar o bem, para que não percamos nenhuma oportunidade que o Criador nos coloca diante de todas as situações que nós passamos. A dor, por exemplo, é uma oportunidade que nós temos. Se nós encaramos com a visão que a doutrina espírita nos traz, que o Evangelho nos convoca, nós vamos encarar a dor como Chico encarava, dizendo que são, o que eram, para ele, presentes do céu, aonde ele observava a oportunidade, daí a dor estar com ele, mas ele não sofrer. Não que estava fazendo apologia ao sofrimento ou à dor, mas aproveitando a oportunidade que o Criador estava dando para que ele pudesse prosseguir no ressarcimento perante os equívocos passados que todos nós temos na nossa escala evolutiva. Ele nos convida para que nós possamos relembrar as palavras de Jesus, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não ficará em trevas. Isto representa dizer que as nossas trevas ainda se faz na ignorância, na escuridão que nós nos encontramos por ainda não adentrarmos na intimidade das leis divinas, para que elas possam nos libertar. Como Jesus nos falou, conhece-as verdades que elas te libertarão. E quando nós vamos observar na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona aos imortais o que eram as leis naturais, e eles dizem que as leis divinas são leis naturais, perenes, mas ele acrescenta algo que vem nos chamar muito a atenção, dizendo que nós, os homens, somos infelizes porque nós esquecemos estas leis. Mais adiante, eles vêm ainda acrescentar que, além do esquecimento, nós nos afastamos, nós abandonamos estas leis. Naturalmente, começamos a seguir a nossa trilha evolutiva pela nossa conta própria, pelas referências nossas, que são referências ainda equivocadas. Quando temos diante de nós referências naturais, as leis divinas que o Pai colocou, para que nós, diante dela, na obediência, naturalmente, pudéssemos prosseguir com segurança, a passos largos, nesse crescimento que todos nós desejamos. Daí a sua presença entre nós, para nos lembrar estas verdades, mas, sobretudo, exemplificá-las. Nós vamos encontrar mais algumas informações neste livro, falando para que nós cantemos a alegria do amor,
que nós possamos servir à doutrina, à causa, que é maior do que todos nós. A causa é maior do que a casa a qual nós servimos. E a casa tem que ser coerente com a causa. A causa e a casa são maiores do que todos nós. E nós devemos ter muito cuidado, atenção, porque mesmo aqueles que se utilizam de um plenário, se utilizam de uma tribuna, devem ter muito cuidado, porque não devemos utilizar estas tribunas para exalçar as nossas personalidades. Não há neste trabalho com Cristo lugar para o personalismo. Se assim nós fizermos, estaremos recorrendo a erros que cometemos no passado, aonde evidenciamos a nós, evidenciamos as instituições e esquecemos de evidenciar as verdades que Ele nos deixou, a mensagem que nos liberta. Por isso que esse trabalho que todos nós exercitamos nesta última hora é um trabalho comum a todos, mas é um trabalho impessoal. Quando o personalismo evidencia-se, tomemos cuidado. Alertemos aos nossos companheiros para que os equívocos não sejam evidenciados novamente, já que estamos habituados isto há milênios, e os dias de hoje nos convocam a esquecer de nós, como fez João, para que Jesus, para que a mensagem do Evangelho, para que a doutrina espírita, que ele de volta, pela segunda vez nos dias de hoje, sejam evidenciadas. Ele nos chama a atenção sobre a questão do medo. Certa feita, numa conversa com um espírito, numa reunião mediúnica, ele falou com muita tranquilidade. Estava muito fácil, porque eles estavam trabalhando uma palavra de 4 letras, que era muito fácil adentrar a todos nós com estas palavras, com esta palavra de 4 letras. E no diálogo pensamos amor, mas amor não poderia ser, porque ele era o espírito que estava se dizendo, trabalhando contra o bem. Esses espíritos que se dizem anticristo. E depois de um diálogo, ele foi conversando, lá no final, ele tirou a curiosidade de todo mundo, dizendo que a palavra era trabalhando o medo dos espíritas. E o medo é o vacilo, é a dúvida, é a falta de confiança. Por isso que a nossa fé ainda não é do tamanho de um grão de mostarda, porque ainda vacilamos. Mas o convite é para que nós tenhamos irrestrita confiança em Deus. Não devemos temer nada. Ao contrário, imaginemos nós se Paulo fosse temeroso. Talvez a história nós não estaríamos contando nos dias de hoje, como ele a contou, pelos seus exemplos e pelas suas atitudes. Um outro aspecto que a lição nos traz é a respeito da união, nos chamando para que estejamos unidos mental e emocionalmente, para que nós utilizemos neste combate, já que estes espíritos equivocados se dizem em guerra conosco, ou seja, com aqueles que trabalham com Cristo, que se dizem entre Cristo, convidando-nos à compaixão, ao esclarecimento, à misericórdia e ao amor. São as armas deste exército do Cristo. Porque aqueles que são ditos ou que se dizem anticristo, utilizam as armas convencionais dos guerreiros, mas estas armas nós já estamos acostumados há milênios. No passado, quando na Idade Média, ou nas épocas primitivas, nós utilizamos com muita ousadia, com muita coragem, com muita galardia, mas agora nós somos soldados de outro exército. Somos soldados do Cristo. E necessitamos utilizar estas armas. E quem utiliza a arma precisa ser habilidoso, porque se não for habilidoso, não conseguirá vencer ao inimigo. Então nós precisamos criar habilidade na compaixão, precisamos criar habilidade no conhecimento para nos esclarecermos, na misericórdia e no verdadeiro amor
que ainda estamos numa conquista, cada um de nós num patamar desta conquista do amor. Alguns com amor egoísta, outros com amor sensual, mas segundo Joana de Ângelo, numa fase ainda infantil desta conquista, mas é o que nós temos, é o que nós estamos conquistando neste patamar, nesses instantes, que devemos cada vez mais evidenciar nesta fonte a vontade de beber desta água, porque quanto mais nós retiramos, mais ela cresce, mais ela se expande, nos proporcionando condições melhores nesta vida, nesta vilegiatura, nestes dias contemporâneos, de uma época dita como grave, mas de grandes oportunidades. Ele nos convida, dizendo-nos que estes são momentos para o diálogo, para a compreensão, para a ajuda mútua, sobretudo para a solidariedade, que o codificador já colocou em 3 bases: trabalho, solidário e tolerante. Anunciando a todos nós que desejamos vivenciar a doutrina espírita, praticá-la, não esquecermos deste aspecto, porque a união exige solidariedade, exige a fraternidade universal. Lembremos nós da última Páscoa, daquela ceia, onde Jesus, com seus apóstolos, com seus discípulos, trouxe a eles um novo mandamento, convidando-os para que se amassem. Um novo mandamento, porque naquele momento ele estava trazendo uma informação, a fraternidade universal, tendo ele, Jesus, como referência, porque nós, os discípulos de Jesus, devemos nos amar como ele nos amou. Porque o ensinamento anterior, que é a lei áurea, a referência somos nós mesmos, amar ao próximo como nós desejamos ser amados. Então há 2 aspectos. Uma referência somos nós, a outra referência é Jesus, por isto a fraternidade universal deverá ser praticada por todos nós. Convida-nos dizendo que nós devemos unirmos de maneira indispensável. E devemos até nos desculpar, dar o direito de sermos imperfeitos. Porque muitas das vezes nós queremos exigir do outro a perfeição que ainda não temos. Nem nós que estamos exigindo do outro algo que ainda não possuímos. Aceitarmos-nos como somos, para que cada vez mais esses laços se estreitem e a união se faça. Por isso a necessidade da desculpa, que é um step, um patamar, um degrau para nós chegarmos ao verdadeiro perdão, como Jesus nos exemplificou. E ele continua ainda falando sobre solidariedade, o auxílio recíproco, a tolerância fraternal. São ações que nós, os espíritas, necessitamos refletir, mas, sobretudo, vivenciá-las neste início de século. Porque se assim fizermos, certamente, estaremos plantando, contribuindo com este novo mundo, com o mundo que nós desejamos, no mundo de paz, porque a destinação da terra é de paz. Lembremos da manjedoura. A humanidade conhece esta frase: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os benfeitores espirituais informam que ainda não tivemos a compreensão da profundidade dessas palavras. Naquele instante, Jesus traçou a destinação da terra, já traçou a sua plataforma para a terra, dizendo que ela é de paz. Paz na terra. Naturalmente, desde que haja boa vontade entre nós, os homens. Nos convida ao trabalho incessante pelo autoaperfeiçoamento. Se é incessante, é que não tem lacuna. Então, a todo instante, nós devemos estar trabalhando. Se há um segundo sequer que deslizamos ou esquecemos este autoburilamento, devemos retomar. E é natural que, neste processo, não somos capazes ainda de uma manutenção constante na prática do bem. Por isto que Bezerra e os Espíritos falam em anfractuosidade, que são
as curvas, as descidas, as subidas. Quando nós estamos subindo, nos aproximamos dos mentores espirituais. Mantemos durante um período, mas sempre ainda as nossas imperfeições nos chamam a uma depressão. E toda vez que isto acontece é a crise moral. Quando estamos falando da parte econômica financeira, são êxitos que economicamente e financeiramente temos, seja individualmente, nações, países, ou a própria humanidade, e quando deixamos de ter uma depressão, saímos de um estado, de uma zona de conforto, para uma outra que é uma situação diferente, mais negativa do que aquela que estávamos anteriormente. A mesma coisa se faz com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas atitudes. E a dificuldade nossa de manutenção com os pensamentos voltados sempre para o bem. Mas devemos diminuir estas depressões. Se afundamos muito numa primeira curva, vamos exercitar para na próxima afundar menos. E de repente, estas anfractuosidades vão se aproximando de uma parte linear. É o exercício. Porque nenhum de nós vamos, numa encarnação, sairmos daqui no estado completamente, ou ser completista, como nos diz André Luiz, pela dificuldade que nós encontramos. Mas o esforço, a intenção é isso que conta, que nós devemos fazer. E daí as nossas ações, as nossas atitudes terem que espelhar estes ensinamentos. Uma outra coisa que ele alerta é a humildade, a compreensão pelo outro. A humildade não é ser subserviente. A humildade não é ter a cabeça baixa. Humildade é obedecer. Toda pessoa que é obediente, ela é humilde. E quando ela é obediente, por consciência, sem imposição, ela já chega a um patamar de espontaneidade da humildade. Nós não somos humildes porque somos rebeldes. Rebeldes perante as leis divinas. Não somos capazes ainda de mantermos a obediência no cumprimento destas leis. Daí os nossos sofrimentos, as nossas imperfeições. É necessário retomarmos a obediência às leis do Pai, para que nós possamos assim nos tornar cada vez mais humildes. Por isto que Jesus foi humilde ao extremo, porque em nenhum momento ele desviou um centil das leis divinas. Foi obediente a elas. Daí a sua humildade em excelsitude. Fala-nos ainda, Manuel Filomeno, de que Jesus prometeu o reino, mas que este reino, ele deve ser implantado por cada um de nós, dentro de nós mesmos. Ele não se encontra fora, pela transformação para melhor. Porque nós podemos nos transformar, e essa transformação nem sempre ser para melhor. É importante que sejamos melhor no momento seguinte do que no momento anterior. E para isto é necessário alteração de comportamento. Quando Jesus volta nos dias de hoje, trazendo-nos a doutrina espírita nos seus três aspectos, filosófico, científico e os éticos morais de consequências religiosas. Dos três, somente um nos dá condições para que nós alteremos o comportamento adquirindo novos hábitos. São os aspectos éticos morais. São estes que alavancam a nossa transformação. Os outros dois nos esclarece, nos ilumina, aumenta o nosso conhecimento, desenvolve a nossa inteligência, mas só os aspectos éticos morais nos convoca a este passo de transformação interior, colocando em prática o saber que nós já adquirimos. E ele alerta que nós temos um grande inimigo, que todos nós sabemos, o egoísmo. É uma herança infeliz que nós cultivamos ao longo de todo esse processo evolutivo, culminando nos dias de hoje com as dificuldades que temos por ele se encontrar em nós de forma exacerbada.
mas esclarece que os verdadeiros inimigos, eles não estão fora, estão dentro de nós. O egoísmo e todos os outros, que cada um já pensou. São tantos, que se fôssemos citar aqui, talvez tivéssemos que trazer um papiro para desenrolá-lo. São as imperfeições que nós temos, a luta que nós devemos fazer para evidenciar as virtudes latentes em nós e que está na nossa consciência as leis divinas escritas, para que nós revisitemos estas leis e, através do exercício da prática, das ações, podermos assim sermos melhores do que estamos sendo hoje, melhor do que ontem, e no futuro podemos herdar um mundo melhor. Não podemos esquecer de Jesus. Jesus, em Mateus, nos diz assim: assim brilhe também a vossa luz, a luz dos homens. Ele disse que era a luz dos homens, que era a luz do mundo, perdão. Quem estivesse com ele não estaria em trevas. Mas depois ele diz de forma imperativa: brilhe a tua luz, convidando-nos a esta capacidade que nós devemos desenvolver, a utilizarmos à vontade, com coragem, com ousadia, com audácia, mas tudo isso à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Porque quando fomos ousados, audazes no passado, sem o Evangelho, nós cometemos erros. Criamos até atavismos, medo, que nos dias de hoje necessitamos, nesta viagem de autoiluminação, da coragem e da audácia, e às vezes temerosos de cometermos os mesmos erros do passado. Não somos audazes, não somos corajosos. Mas não devemos esquecer que hoje nós temos a luz da doutrina espírita, nós temos o Evangelho para nos orientar, o que não tivemos no passado. Imaginemos nós, se Paulo não fosse ousado, não fosse audacioso. Mas quando ele utilizou o Evangelho, a sua ousadia e a sua audácia resultou naquilo que nós conhecemos no dia de hoje. O grande apóstolo, que pôde levar a mensagem de Jesus até onde os seus discípulos e seus apóstolos não tinham levado. Aos gentios, viajou milhares de quilômetros, levando a mensagem de Jesus, encontrando dificuldades, mas nem por isso ele deixou de perseverar no bem. Diz-nos Emmanuel que Jesus, quando assim fez, nos convocou ao exercício constante das boas obras. Brilha a tua luz. Está dizendo assim: brilha as tuas boas obras. É um convite, é uma reflexão que nós não devemos deixar de tê-la. Mas nós não podemos executar, fazer a iluminação sem a educação. É necessário educarmos para isto, mas educação no sentido como o codificador nos diz, na aquisição de novos hábitos, de novos caracteres, abandonando, como se fosse uma casca, o homem velho, retirando esses atavismos para renovarmos no exercício de práticas novas, no exercício das virtudes que todos nós estamos tentando realizar. E para isso, Emmanuel nos diz que com o amor, nós estimularemos o amor. Com a humildade, nós geraremos humildade. É pelo exemplo. As pessoas que veem alguém praticar algo diferente, elas observam. E se isto é persistente, elas passam a respeitar. E depois passam a imitar. Então nós temos esta obrigação de sermos diferentes. Porque nós já conhecemos aquilo que dá a diferença ao comum da humanidade. Nós já conhecemos Jesus de volta. Já conhecemos o Evangelho, a luz da doutrina que aí está.
para nós podermos entender Jesus à luz da ciência, para os que gostam da ciência, da filosofia, os afetos da filosofia, e com os aspectos éticos morais que nos induz ao progresso, às mudanças de atitude, e naturalmente seremos diferenciados pelos nossos atos, pelos nossos comportamentos. E ele diz que com a paz em nós ajudaremos a construir a paz nos outros. A destinação da terra é de paz, mas só terá paz se os seus habitantes a tiverem. E o interessante é que sempre buscamos a paz pelo conflito. O conflito interno, o conflito externo, entre indivíduos, entre nações, entre povos, através da beligerância, e não chegamos nunca à paz. Mas ele veio nos prometer a paz, diferente do mundo. A paz vos dou, não como o mundo dá. É uma paz diferente. Será que nós estamos prestando atenção às palavras de Jesus, para que realmente nós possamos verificar se elas são verdadeiras? Nós desejamos tanto a paz, no mundo de conflitos, e ela está tão próximo de nós. Será que nós estamos buscando por este caminho, ou os caminhos que nós escolhemos por termos esquecidos, por sermos desobedientes às leis divinas, com ações que não justificam mais nesse início de século? É importante essas reflexões que Emmanuel nos traz. E ele nos fala sobretudo sobre a paciência, que nós devemos edificá-la, para que possamos esquecer as turbulências. Porque a paciência leva à reflexão. Quem é paciente, ele ouve. E quem ouve, reflete, verifica, analisa, aprende com aquele que fala. E para ter silêncio é necessário paciência. Porque tem pessoas que não têm paciência para ficar caladas. Gostam muito de conversar, gostam de ter ouvidos, e nem sempre conseguem deixar outras pessoas falarem, porque às vezes quando o outro fala, a pessoa já tem a ideia lá na frente, mas é isso, porque ela gosta de falar e vai deixando. Mas é natural que cada um de nós tenhamos as nossas próprias peculiaridades. E Emmanuel nos leva ao convite à caridade. Só com ela nós poderemos semear e sermos chamados de semeadores. Sem a caridade, no verdadeiro sentido que Jesus quis nos dizer, da benevolência, da indulgência, do perdão. E que muitos de nós, para não esquecermos, colocamos um mnemônico, que antes dos iPhones, dos iPads, dessa tecnologia tão avançada, que não tem muito tempo atrás, havia um aparelhinho que usava aqueles que no trabalho usavam este aparelho para divertir, porque ele dava apenas mensagens às pessoas, os médicos, os homens que trabalhavam na segurança, e ele tinha um sinal que era bip, 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 e aquele sinal a pessoa olhava, via a mensagem. Então nós devemos estar com esse bip sempre aceso, não o bip daquela mensagem anterior, mas é o bip da mensagem do perdão, da benevolência, da indulgência e do perdão. Mas tem um outro mnemônico que é conhecido de todos nós, todo mundo conhece o PIB, o Produto Interno Bruto, não é? Nós, como seres, como espíritas, temos produtos interno bruto também. E quando o BIP não toca, o produto interno bruto, ele não está coerente com o que Jesus nos ensinou. Ele está em baixa. Mas quando o BIP toca, o nosso produto interno bruto, ele cresce, ele fica alto, porque nos aproxima da caridade. E nós começamos a produzir, a exalar, a transformar, a exemplificar a caridade. Aí o nosso PIB sobe. E em compensação, nós estaremos ricos, podendo distribuir essas benesses.
Então, é uma questão de mnemônico. BIP lembra a caridade. Mas o PIB, para lembrar a caridade, ele tem que estar em alta. Para que nós possamos ter um produto interno bruto favorável às práticas e à coerência com a doutrina espírita. Mas ele nos fala sobre a fé, a caridade e a fé, convocando-nos a estas ações. E para encerrarmos, é importante que nós façamos uma conclusão. Nós vamos fazer uma reflexão, relembrar estes pontos, já que o aprendizado é fixação. E nós falamos aqui de várias ações que devem os espíritas, nós, utilizar essas ações nesse início de século. E vamos relembrá-la. Investimento na bondade, na ternura, na abnegação. Manutenção irrestrita na confiança em Deus. Vigilância e oração permanentes. Se tiver uma falha, nós podemos avaliar, reavaliar para que essa vigilância seja permanente. Principalmente nos dias de hoje, quando Bezerra alertou desde 2010, estamos vivendo uma pandemia mediúnica. E nós sabemos que o mecanismo da mediunidade, ele só acontece quando existe a sintonia. Que nós possamos estar sintonizados, sim, porque eles influenciam em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Até nos dominam. Mas que esta influência seja ela coerente com os bons espíritos, com aqueles que nos dominam para a prática do bem, para perseverar. Daí a necessidade desta vigilância para mantermos a sintonia com os benfeitores, com aqueles que trabalham em nome de Jesus. Reconsiderar as condutas. São aspectos que nós devemos estar fazendo a todo instante. Nossa conduta está coerente com a doutrina que abraçamos? Fio de propósito, silêncio. Será que nós estávamos em silêncio? Verbalmente, sim. Se tivéssemos um aparelho, ou os amigos espirituais que aqui estão, com a capacidade de observar os nossos pensamentos, talvez fosse uma grande feira. No mínimo, todos na expectativa. O que é que ele vai falar agora? Não é verdade? Então, os nossos pensamentos, a emissão dos nossos pensamentos tem uma importância. O pensamento positivo tem um poder saneador que nós não temos dimensão, não temos ideia. O inverso tem poder destruidor, mas nunca é da mesma intensidade do que o pensamento positivo. O poder saneador é sempre maior do que o poder destruidor. O amor cobre a multidão. O amor sempre vence. Jesus sempre venceu, mesmo com a incompreensão dos homens. Aguarda 2000 anos as nossas consciências se esclarecerem para poder entender a sua mensagem. Veio, deixou a mensagem, nada escreveu, sozinho, escolheu 12, 70, 500 da Galileia, 7 bilhões e 200 milhões de habitantes na Terra aproximadamente. Somos bilhões de cristãos. Quanto mais o tempo passa, mais ele vai tocando as consciências de cada um de nós, com paciência, sem violentar as nossas consciências, aguardando aquele dia de um único rebanho e de um único pastor. E nós estamos caminhando para isto. Então, os pensamentos bons, eles têm poder saneador. Podemos ajudar. Mas alguém pode dizer, mas só eu sozinho, 2 pessoas, 3. Nosso pensamento nesse universo tão grande. Lembremos do Sermão da Montanha. Mestre, as pessoas estão com fome. Como nós vamos alimentá-lo? Que tens? Essa pergunta é importante.
Eles responderam. Tinham lá uma quantidade de peixe, de pães. Agora imaginemos nós, eles mestre, não temos nada. Nada vezes infinito é nada. Nada vezes bilhão é nada. Nada multiplicado por alguma coisa, nada. Mas ele tinha migalhas. Jesus continuou tranquilo. Depois multiplicou as migalhas. Pensamento positivo são migalhas. E quando nós nos religamos ao Pai, pelo sentimento, a fortaleza da oração, as migalhas são transformadas em benefício daqueles que necessitam. E os Espíritos aguardam as nossas migalhas para exercer os seus trabalhos, quando aquilo que eles necessitam, só nós, os encarnados, podemos dar. Que são os nossos fluidos animalizados, se assim podemos dizer, o nosso fluido vital, a nossa boa vontade, o nosso sentimento, colocando à disposição dele para que eles manipulem os fluidos da natureza e encaminhem para os locais apropriados. Isso passa a ser responsabilidade deles. O que eles precisam é apenas de emissão de bons pensamentos. Se nós emitirmos bons pensamentos, a pandemia mediúnica, no sentido de como ela está hoje, conduzindo muitos àquilo que a ciência, que a Organização Mundial da Saúde, e que todos já sabem que irá acontecer lá daqui a 20, 30 anos, todo mundo vai ter problema de depressão. Se não teve, na família alguém teve, é justamente porque não conhece o mecanismo. A mediunidade nem tão pouco trabalha para que estas sintonias não possam existir. E quando nós fizermos isto, naturalmente, a mediunidade ela continuará sendo uma pandemia, porque todos nós temos, mas voltada para o bem, como instrumentos que somos do bem, para que a humanidade possa crescer. E relembrando a edificação interior, outro aspecto importante, o trabalho incessante pelo autoaperfeiçoamento, a vivência de renúncia, abnegação e de perdão. São ações, são atitudes que nós devemos fazer todas ou escolher algumas, dependendo das nossas necessidades, mas são ações que os espíritas devem fazer de maneira continuada. Não só neste século, mas por todo e sempre, mas especialmente nesses dias de transição planetária. Testemunho do amor, da humildade e da fidelidade. Jesus, dos seus discípulos, aguarda só duas coisas: amor e humildade. Lembremos do Chico. É um exemplo de amor e humildade. Humildade no sentido de obediência. E o amor que ele exemplificou nas suas atitudes. Esforços hercúleos, dedicação quase exclusiva. Dizem que falta tempo para isso ou para aquilo, mas também dizem que tempo é questão de preferência. Então, que analisemos as nossas preferências para verificar se o tempo está sendo utilizado para as preferências que fazem-nos crescer. Servir à doutrina. Nenhum de nós estamos para servir ao outro. Nós estamos para servir a doutrina espírita. Quando assim fazemos, estamos para servir o Evangelho. Estamos para servir a Jesus, que trouxe estas verdades. E, em última instância, estamos servindo a Deus. Porque a boa nova são as verdades, as leis divinas naturais que Jesus as expôs para nós. Então, quando nós servimos a doutrina, estamos servindo a Jesus, estamos servindo a Deus de forma indireta. Prática de forma inadiável a união, tão falada, tão evocada. Estar junto não significa estar unido.
Para a união é necessário sinceridade de propósito, é necessário diálogo, é necessário dizer ao outro aquilo que o outro precisa ouvir e o outro não se incomodar. Olha, meu irmão, eu te amo muito, mas o que você está dizendo eu não concordo, porque o Evangelho diz assim, a doutrina espírita diz assim. Esta é uma atitude daqueles que estão unidos, sincera, mas com certeza, quem assim age, irá ganhar muitos adversários, porque nem sempre o outro gostará. Nós vamos deixar de fazer isto? Não, porque estamos sendo coerentes, estamos sendo fiéis à doutrina, a Jesus e a Deus, a quem nós estamos servindo, para que as nossas consciências sejam tranquilas. A compaixão, o diálogo, a compreensão, a solidariedade, lembrando o codificador, trabalho, solidário e tolerante. A humildade, a compreensão pelo outro, é a alteridade. Se colocar no lugar do outro, ver os valores do outro, sentir o que o outro sente, são ações e atitudes que nós devemos praticar. A eliminação dos verdadeiros inimigos internos. Feliz de nós se retornarmos à pátria espiritual com eles eliminados, mas se não for, pelo menos dirimidos. O máximo que nós possamos. A autoeducação, construção da paz interior, conquista da paciência, cultivação incessante da fé e da caridade. Para finalizar, gostaríamos de deixar este convite. Brilhe a sua luz. Compartilha com suas boas obras frente às demandas que o século XXI está nos colocando. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos ampare neste dia, onde teremos aqui momentos de reflexões sobre esta doutrina que nos ilumina, nos esclarece e nos consola. Muita paz.